lá. Com relação a esse tema, o que eu achei legal botar? Existe diferença entre os pequenos e os grandes ruminantes na anestesia? Existe, né? Na anestesia, de uma forma geral, é muito diferente, principalmente se eu estiver falando de anestesia geral, dissociativa, já começa, inclusive, na sedação. A sedação é diferente dos pequenos e dos grandes ruminantes. Quando a gente vai falar de dor, é diferente do pequeno para os grandes ruminantes. Terapêutica é diferente. E por aí vai. Então, na anestesia não seria diferente, certo? Então, tem particularidades, claro, né, dos ruminantes em relação aí aos não ruminantes, particularidades, né, gritantes, mas dentro, então, dos ruminantes também tem diferença entre espécies. E é isso que a gente vai abordar um pouquinho agora, mas relacionado com anestesia local. Então, o objetivo hoje aqui que eu tenho é apresentar as principais diferenças nas técnicas de anestesia local entre os pequenos ruminantes, né, os ovinos e caprinos, quando comparado aí aos grandes ruminantes, como os bovinos, e relacionar essas diferenças nas abordagens de cabeça, do tronco, né, membro não tem muita diferença, então a gente não vai abordar eles, mas vai botar as principais particularidades na anestesia local, nas cirurgias de rotina. E aí, entre elas, eu selecionei a castração, a descorna e a cesariana. Então, vamos lá. Quando a gente fala de prática, então, de grandes animais, né, de forma geral, a gente sempre prefere trabalhar com anestesia local e sedação. Quem disser que quer fazer uma anestesia geral no animal grande, né, em grandes animais, é justamente porque eles não se encaixam em padrões mais fáceis, como sedação e anestesia local. Por exemplo, um equino com cólica não pode ser submetido a um procedimento com sedação e local. Então, qualquer outra abordagem aí abdominal, por exemplo, em bovino, que não possa ser abordada com local e sedação, vai cair anestesia dissociativa ou anestesia geral. No entanto, quando a gente fala de precificação, né, em produção animal, a gente acaba tendo que ponderar algumas situações, porque na prática mesmo, o que se faz é tentar fazer sedação e local, porque são técnicas que promovem a realização de inúmeros procedimentos com um custo muito baixo, certo? Então, quando a gente fala isso, em ruminantes, de forma geral, a maioria dos procedimentos serão realizados desta forma. Claro que salvo em situações que não houver indicação para isso, certo? Então, a escolha da técnica, claro, de anestesia, de qual técnica local eu vou fazer, qual agente eu vou usar para sedar esse paciente, vai depender da espécie, no caso aqui a gente tem, né, ovinos, caprinos e bovinos. Dentro de cada espécie aí, a raça e suas particularidades em relação a genética, temperamento, tamanho e por aí vai. Outra coisa que agora não é relacionada aos animais, as instalações disponíveis, ou seja, vai ser numa universidade, né, num ambiente lá veterinário, tem um centro cirúrgico, sala de preparo, não, vai ser na fazenda, mas eu tenho uma área de sombra, uma área destinada ali, que a gente possa fazer esse procedimento sem interferências, né, sem muito vento, ou não, é numa área bem secona, não tem nem água, então, todas as instalações, a depender do que a gente tenha na hora, pode aí mudar a nossa estratégia em relação ao plano anestésico para esse animal. E outra coisa relacionada à habilidade do veterinário. Então, eu não posso pensar, eu vou fazer uma epidural, mas não sei como faz a técnica. Então, como é que eu vou pensar fazer uma coisa que eu não sei? Então, a habilidade conta muito aí também nessas situações, certinho? E uma coisa que vocês já devem estar careca de saber aqui é que ruminante não é tudo igual. Então, só um exemplo aqui, básico, é que, por exemplo, quando a gente fala de sedação
em ruminantes, já se sabe que os caprinos são muito mais sensíveis que os bovinos, que são mais sensíveis que os ovinos. Então, é como se os ovinos tolerassem aí as maiores doses, né, de xilazina. Quando a gente vai sedar, isso deve ser levado em consideração, afinal de contas, a dose aí, ó, vocês podem ver, de caprinos, ela chega a ser 10 vezes menor que a de ovinos, certo? Então, a gente tem que ter cuidado para não errar a dose, dar uma dose de ovino num caprino e ter um problema aí durante o procedimento. Mas a gente não está aqui para falar de sedação hoje, né? Hoje a gente vai falar de anestesia local. É só um exemplo, para a gente já ver que eles não são tudo igual. Eu acho que eu digo que a única coisa que é igual é a relação lá que existe no estômago, né? Nos seus estômagos. Se não for isso, de resto eles são diferentes. Então, na rotina de ruminantes, o que é rotina de ruminantes para fazer sedação e anestesia local? Inúmeros procedimentos, como descorna, né, que é a retirada do chifre, a enucleação, procedimentos aí, né, de retirada do bulbo do olho, né, em casos de trauma, principalmente, ou neoplasias, a castração desses animais, seja para produção ou por manutenção mesmo veterinária, cesariana, né, de prontidão, aí a gente sempre deve estar nos casos dos animais que não conseguem parir normalmente, procedimentos de laparotomia exploratória, quando se necessita aí, né, fechar um diagnóstico e é cirúrgico, ruminotomias, inseminação artificial, né, hoje a gente faz muitos procedimentos de inseminação por vídeo laparoscopia, a gente faz aí com sedação local, e até mesmo correção de deslocamento de abomase. Então, dá para fazer em algumas situações aí com sedação, anestesia local também. Então, essa é a maior, o que a gente tem de maior rotina. Se quando alguém chama o veterinário para um procedimento, para ir na fazenda e é cirúrgico, normalmente são esses procedimentos. Claro que existem inúmeros outros procedimentos, clínicos, inclusive, mas quando a gente fala de cirurgia, esses são os mais comuns. Tem outros procedimentos? Tem prolapso de reto, de vulva, por aí vai, né? Tem vários procedimentos. Mas, se a gente conseguir encaixar aqui, saber a dinâmica dos anestésicos e das técnicas, até alguma coisa que eu não estou falando aqui, vocês vão já ter a sacada do que dá para fazer com cada técnica anestésica. Então, vamos lá. Por que quase tudo é realizado, então, com anestesia local e sedação? Por que evitar anestesia geral? Primeiro que a anestesia geral requer equipamentos, requer oxigenação, monitoração, né, aqueles equipamentos todos. Quando a gente fala de local, a gente não requer nenhum equipamento especializado. Salvo aí nas técnicas de anestesia local guiadas, que a gente precisa aí, então, de um neuroestimulador, mas que é baratinho, ou, aí é um pouco mais caro, um ultrassom portátil, né, para a gente estar levando ele para tudo quanto é lado. Ultrassom não é muito problema em grandes, né, afinal de contas, quase todos os veterinários que trabalham somente com reprodução têm um ultrassom aí disponível. Mas, de forma geral, eu consigo executar diversas técnicas sem o uso de equipamentos. Outra coisa, por que evitar anestesia geral? Porque anestesia geral, a gente tem um paciente lá inconsciente, em decúbito, e se a gente fizer, por exemplo, abordagens abdominais, como que esse paciente fica? De barriga para cima. E o que acontece com a respiração? Todos esses estômagos bem pequenos, né, que os ruminantes têm, eles ficam em cima do diafragma, pressionando aí a respiração. Além disso, então, além dessa descompensação respiratória, que provoca a hipoxemia, né, como está escrito aí, a gente tem maior formação de gás, então, timpanismo. A posição pode fazer o animal regurgitar, né, só no decúbito, então é ruim, porque ele está inconsciente, certo? Miopatias, de ter aí um animal falando de um pequeno ruminante, né, de uns 60 quilos, é tranquilo, mas quando eu falo de um bovino de 200, 400 quilos, a gente tem um animal com esse peso todo,
ele já é propenso ao longo do tempo em miopatias e neuropatias, que é em virtude daquele peso num lado específico, na musculatura, né, que está aí no decúbito para baixo, ou na compressão aí de feixes nervosos. Então, quem nunca viu algum relato de um bovino que ficou muito tempo em anestesia geral e que voltou sem a sensibilidade de um dos membros pélvicos? Então, isso acontece pela compressão excessiva dos feixes aqui nas pernas. Então, quando a gente fala de anestesia local, tem essa vantagem aí de não precisar de todas essas complicações da anestesia geral. Normalmente são técnicas, como eu falei, simples e baratas, não preciso aí, né, de muitas tecnologias para isso, e associada, então, a rápida recuperação. Então, é melhor sedar e fazer anestesia local, ou colocar todo o paciente em anestesia geral. Claro que é melhor sedar. Sedação, inclusive, a gente pode reverter. Eu sedei, faço anestesia local, realizo um procedimento. Acabou o procedimento, organiza toda a área, reverte a sedação, e em menos de 5 minutos, o paciente está aí, apto, né, em pé de novo, ou com todos os seus sistemas, né, orgânicos já voltando à normalidade, né, o que a sedação estava ocasionando. Então, sim, isso é associado a uma rápida recuperação. Então, quando a gente fala de anestesia local, precisamos aí de algumas recomendações que se aplicam a todos os procedimentos. Nossa, todo procedimento que eu fizer, eu preciso dessas recomendações? Sim, precisa. A primeira é contenção, né? Mesmo que o animal esteja sedado, ele ainda precisa ser contido fisicamente. Isso é a segurança da equipe inteira, não só do veterinário, como auxiliar, dos alunos, se a gente estiver em aula, dos outros auxiliares que estão conosco ali, né? Dos tratadores, de toda a equipe envolvida ali no procedimento. Então, mesmo que o paciente esteja sedado, ele deve ser amarrado, a gente usa muito em grandes as cordas, né? Então, todo mundo tem que aprender a dar nó, fazer essa contenção aí física, amarrando aí em locais que não sejam, né, no meio do circuito ali do pessoal que está trabalhando, mas que facilite aí o manejo da equipe. E por que eu estou falando isso? Porque isso é um dos motivos, dos critérios de escolha do local ideal para a realização do procedimento, seja na fazenda, num sítio ou num ambiente qualquer que você seja chamado para atender. A gente precisa de uma área, por exemplo, de sombra, de preferência uma área de grama, uma área limpa, né? Sem muitos matos, sem muitos material orgânico. A gente precisa de uma área adequada para o procedimento. Sombra, né? Porque a gente vai trabalhar debaixo do sol, se não tiver. Então, para proteção tanto do veterinário quanto do animal. Que tenha árvores ou estruturas, né? Para amarração, que a gente vai utilizar aí as cordas para contenção física. Então, contenção, gente, em todos os casos. Se o paciente não tolerar a contenção física, a gente faz contenção química seguida da física. E se com a física a gente consegue mantê-lo e não quer sedar, pode manter assim também. Sendo que sedar, né, reduz o estresse, às vezes, a depender do agente sedativo, promove analgesia, então seria mais tranquilo, mas aí tem pacientes que não podem ser sedados por N motivos, ok? Mas não é o foco da aula de hoje. Outra situação, familiaridade com a técnica. Como eu falei, eu vou fazer um procedimento de cesariana, né? Vem na minha cabeça, cesariana, então vou precisar acessar o flanco, né? Como é que acessa a técnica cirúrgica? Nem se fala, né? Estou nem falando da técnica cirúrgica aqui, estou falando da técnica anestésica. Então, de forma geral, tem duas abordagens que a gente tem que saber aqui de cor e salteado, de trás para frente e frente para trás, para acessar o flanco. Né? São duas técnicas primordiais, que seria a paravertebral e o L invertido. Sabendo disso, eu sei executar cada uma, o que é que eu preciso para cada uma? É agulha longa, é agulha curta? São seringas de 5, de 10 ml, de 20 ml, seringa de 60. Preciso de equipo, soro, o que eu preciso? Tudo isso a gente precisa relacionar antes do procedimento, certo?
que aí já entra no terceiro tópico, o material necessário para a realização. Então, quantas vezes eu quero realizar uma técnica e não me preparei para aquilo ou não levei o material suficiente? Eu preciso, sim, estar pronto. E a terceira, ou, desculpa, a quarta, mas não a menos importante, tricotomia e antisepsia da região. Então, eu sempre digo que a gente que trabalha com grandes, a gente tem que pagar, né, pecar, desculpa aí, pela referência, né, por ser correto em relação às coisas. Não é fazer de qualquer jeito porque é grande. Se a gente compara equino com bovinos, os veterinários de equinos só falta beijar o cavalo. E os desculpa. E os dos ruminantes não fazem isso todos, né? Claro que tem muitas exceções, muito veterinário bom aí. Mas tem que ter cuidado com tricotomia e antisepsia, certo? Luva, pelo amor de Deus. De procedimento para procedimentos clínicos, cirúrgicos para procedimentos cirúrgicos. E por aí vai. E a gente está longe de pensar que só porque eu não estou num ambiente hospitalar, então não preciso atentar para essas particularidades. Ao contrário, é justamente por não estar aí no ambiente hospitalar que a gente tem que ser mais rigoroso com as técnicas aí da asepsia cirúrgica, certo? E eu sempre deixo essa mensagem aqui nas recomendações gerais, ó. Esteja sempre melhor preparado do que você acha que vai precisar. Então, eu trabalho com anestesia, então, para quem me conhece, eu sou aquela pessoa assim, eu vou fazer sedação local, correta? Correta. Quantos quilos ele tem? Sei lá, 60 quilos. Então, eu preciso de 2 frascos de lidocaína, só um exemplo. E levar a xilazina, mais não sei quantas seringas. Um exemplo assim, né? Mas, e se não der certo? E se ele tiver uma descompensação com a sedação? E se a anestesia não pegar? Por algum motivo? Não só falha técnica, né? Que é uma falta de familiarização técnica. Mas, e se a área, quando eu chego lá, a área que eu ia anestesiar está toda inflamada? E anestésico local não pega em local inflamado. Então, qual é o plano B da situação? Você está pronto? Está pronto para fazer o B? Ah, não, vamos remarcar. Aí você está lá no Cabrobró do Judas, andou 400 quilômetros e não vai fazer o procedimento porque não tem todo o material. Então, como eu digo, vá sempre melhor preparado do que o que você acha que você vai precisar. É a mesma coisa pensando no animal um pouco maior, tá? E se não der certo, você levou os anestésicos dissociativos para fazer isso, né? Tem local lá, você levou corda? Se lá não tiver corda? E se a corda quebrar? Se for corda velha? Então, essas coisas a gente tem que organizar, certo? Então, a gente já começa isso. Faz um checklist inicial de tudo que a gente vai precisar e não esquece do plano B, talvez o C, e por aí vai, né? Se possível, chegue aí a ter vários planos, pensando aí que se der errado, você está pronto para resolver a próxima situação. Então, vamos lá. Entrando agora nas técnicas anestésicas, a gente vai fazer rapidamente uma revisão do que é cada técnica, para que a gente consiga entender quais as suas indicações e particularidades aí nas diferentes espécies. A gente vai falar das diferenças que existem nas espécies dentro de cada técnica, tá? Mas de forma só a nível de revisão aqui, quando a gente fala de anestesia infiltrativa, são aquelas que a gente faz subcutânea, intradérmico, intramuscular profunda ou intratesticular. Deixa eu ver mais alguma. Intramamária e por aí vai. Né? Tem mais algumas. Quando a gente fala de anestesia perineural, o nome dela já diz. É peri de ao redor, neural de nervo. Então, ao redor de um nervo. Então, a gente faz a deposição do anestésico local ao redor do nervo. E o intuito da anestesia perineural é promover uma anestesia regional, é daquela região inervada pelaquele nervo. Então, por exemplo, se eu bloqueio aqui o nervo, ou desculpe, o forame aqui, ou o nervo mandibular, mentoniano, a gente bloqueia toda a região aqui
dos incisivos, né? E se eu precisar de procedimentos aqui nos dentes molares, a gente já não teria sucesso com essa técnica, tá? Então, toda a região daqui para frente é bloqueada. Se eu preciso do acesso molar, então eu faço um bloqueio aqui agora. Mandibular. Mas vocês entendem que perineural, ele não bloqueia só aquele lugar, ele bloqueia uma região inteira inervada pelo aquele feixe nervoso. Deu para entender? Então, anestesia perineural se refere a isso. Da mesma forma que a perineural, a anestesia espinhal também é um tipo de anestesia regional, porque a gente tem ali os acessos, né, da via peridural, que pode ser alta ou baixa, a gente vai falar rapidinho de cada uma delas daqui a pouco, mas ela também bloqueia toda a região da sua localização ali de punção para baixo. E a anestesia local, já dita, né, como local, intravenosa, seria uma modalidade de anestesia intravenosa que é localizada, né? É conhecida aí como anestesia de garrote, no qual existe um garrote mesmo desses que a gente usa para coletar sangue, principalmente em pequenos animais, né? Que em grandes a gente não precisa muito dos garrotes, mas um garrote desse esqueci a palavra, essas borrachinhas amarelas que o pessoal faz o garrote para coletar nosso sangue, quando a gente vai coletar sangue para exames, para limitar o anestésico de sair daquela parte venosa, né, para a circulação. Então, seria uma anestesia local, que ela é limitada pelo garrote intravenosa, certo? Ela não atinge a circulação sistêmica do animal. Por isso que é uma anestesia local, daquele local onde foi injetado. Então, vamos lá. Normalmente, a gente usa das infiltrativas intradérmicas para pequenas incisões, assim como as subcutâneas, né? Então, lacerou a pele, lacerou aqui próximo da pálpebra. Então, normalmente, anestesias infiltrativas são suficientes. Anestesias profundas, por exemplo, quando a gente quer fazer ruminotomia, então eu faço a subcutânea primeiro, faço aí uma profunda, né, intramuscular, para depois conseguir acessar o rumo. Então, a gente precisa bloquear em vários planos para ter analgesia completa aí, por dessensibilização. Algumas neoplasias mesmo, a gente precisa fechar todo o quadrante, né? É um tumor grande, então eu preciso bloquear todos os lados para que eu consiga executar a cirurgia aí da melhor forma, sem causar dor ao paciente. Perineural, como eu falei, é a deposição do anestésico ao redor do nervo. Então, aqui eu já coloquei algumas fotos aqui, né? Bloqueios de nervos na cabeça. Então, a gente tem diversos procedimentos para serem executados, diversos bloqueios diferentes na região de crânio. E botei aqui uma imagem do paravertebral. Né? Na imagem aqui, vocês conseguem ver o agulhamento, aí no caso da imagem, de T13, entre T13 e L1, entre L1 e L2, e entre L2 e L3. E, na verdade, o bloqueio é da saída dos feixes nervosos, né? Logo aí, imediatamente, é quando eles saem da medula. Então, a gente consegue bloquear tudo que esses nervos iriam inervar, né? A gente consegue desensibilizar, tirar a sensibilidade com o uso do anestésico local, tá ok? Então, a gente vai falar das diversas técnicas e abordar um pouco como executar e quais as principais diferenças delas. Na anestesia espinhal, a técnica, ela varia em relação à anatomia, tá? A gente vai estudar isso já. De forma geral, o que não muda é que a epidural, a gente precisa saber como executá-la, né? Como é realizada a sua performance técnica. Então, por exemplo, se sabe que a gente vai depositar o anestésico no espaço epidural, certo? Que fica aí em cima da aracnoide, né? Em cima da dura mater, desculpa. E a gente não pode passar a dura mater, porque senão a gente chega na aracnoide e pode lesionar aí, chega muito perto de lesionar a medula, tá? Então, a gente vai precisar fazer a deposição do anestésico, né? Aí seria entre as dura mater, desculpa, em cima da dura mater, sem funcioná-la, né? Sem machucá-la. Por isso que existem agulhas específicas para isso. Porque, por exemplo,
Quando eu tenho uma agulha que não é adequada para fazer epidural, a gente pode pegar uma agulha de ponta, né, como a gente usa às vezes a agulha ou o mandril do catéter para fazer epidural, e são agulhas que são pontiagudas. E com isso eu posso estar fazendo uma epidural errada, eu posso estar machucando a próxima meninge adjacente aí, certinho? Então a gente não tem que chegar lá no espaço aracnoide, a gente não tem que chegar a ver líquor saindo do nosso agulhamento, porque a gente fez a técnica errada, tá? A anestesia epidural, ela é realizada um pouquinho antes aí, então quando a gente vai impulsionando o paciente, a gente tem assim, pele, subcutâneo, né? A gente tem que sentir, tem aquele feeling da sensação da agulha, de passar cada etapa anatômica, né? Para a gente chegar no local correto. Então, a gente tem pele, subcutâneo, na sequência aí, o ligamento amarelo, e logo abaixo dele, a dura mater, certinho? Então, a gente precisa desempenhar bem a técnica aí para não ocorrer erros. Lá no espaço epidural, o que acontece? Lá não tem líquor, então não vai vir gotinha, né? Não vai sair, não vai fluir líquor no funcionamento. Ao contrário, a gente tem uma pressão negativa lá no espaço epidural, e a gente faz 2 testes, né? O teste de gota pendente, que é depois que eu funciono, eu coloco uma gotinha do anestésico lá na ponta, né, do mandril da agulha. Quando ele chega no espaço epidural, essa agulha, essa gotinha é sugada, né, para dentro. Então, a gente tem a confirmação de estar no espaço epidural. Outra técnica é, eu botei a gotinha, mas não sugou. Tá errado? Não necessariamente. Às vezes, quando a agulha passou, ela levou células ou gordura ali no meio e acabou entupindo a agulha. Então, quando a gente faz o teste de tracionar o êmbolo, ver que não veio líquor, nem sangue, nem qualquer outra composição fluida, a gente faz a... esqueci. A administração, né? A gente pressiona a agulha, desculpa, a seringa. E se a gente não tiver uma pressão grande, né? Quando a gente pressiona, não precisar fazer força nenhuma, a gente está no local correto. Se eu estiver fazendo muita força para esse anestésico descer, eu com certeza estou no local errado. Então, aí seriam os 2 testes, né? O teste de pressão e o teste de gota pendente, né? Ausência de resistência, é o nome que eu tinha esquecido. Então, eu não posso ter uma resistência quando eu estou fazendo administração no espaço epidural. Eu tenho que fazer quase força nenhuma. Então, o que eu faço normalmente? Eu encaixo a agulha e a seringa na agulha, e empurro o êmbolo da seringa com esse dedinho aqui, ó, um dedo midinho, para ele não fazer força excessiva. Então, se eu empurro com o meu dedo midinho e eu consigo descer o êmbolo da seringa, com certeza não está tendo nenhuma resistência grande, senão meu dedo midinho não ia ter essa força, certo? Então, a gente usa anestesia espinhal aí do tipo epidural para prevenir e tratar dor, principalmente quando a gente fala aí em procedimentos que envolvam cauda, ânus, períneo, vulva, vagina, o úbero e caudal, né? Alguns casos de mastectomia ou mastite para abordagem pode ser realizada aí com anestesia epidural. Bolsa escrotal ou castração e qualquer procedimento nos membros pélvicos. Claro que depende da técnica, a gente vai falar isso já já. Tá? Então, aqui, ó, só para relacionar. Então, a agulha espinhal é inserida aí, depois do ligamento flavum, nas camadas aí entre a dura mater externa e interna, antes da membrana aracnoide, certinho? Para a gente não errar o espaço epidural. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O que é diferente e o que não é diferente nas técnicas de rotina. Então, quando eu falo de bloqueios de cabeça, de forma geral, seja para olho, para procedimentos odontológicos, ou qualquer outro procedimento em cabeça, tirando chifre, todas as técnicas são iguais, em pequenos luminares, em grandes luminares. Quando a gente fala de
bloqueios anestésicos para discorna, né, para a área de chifre, tem diferença. Então, caprino e ovino é de um jeito e bovino é de outro. Quando eu falo de anestesia local da fossa paralombar, né, seja ali para abordagem ao flanco, tem diferença? Não, não tem diferença. Então, as técnicas são as mesmas. Mas quando eu falo de epidural, em pequenos e em grandes ruminantes, aí tem diferença. Mas não, eu vou fazer uma castração com anestesia infiltrativa. Tem diferença? Não, não tem diferença. Ou se eu fizer a técnica de anestesia local intravenosa, tem diferença? Também não, não tem diferença. Quando eu digo que não tem diferença, é porque não tem diferença em relação às espécies na execução técnica. Claro que um bovino grande toma aí muito mais anestésico do que um pequeno ruminante, tá? Então, em relação aos volumes, sempre vai ter diferença. Mas na execução técnica de como realizar, não, não tem diferença. Então, tudo que está igual aqui é porque a gente faz igual nas três espécies. E o que está diferente a gente vai abordar mais minuciosamente para tentar sanar aí as principais diferenças. Então, vamos lá. Quando a gente vê essa imagem, eu, Débora, aqui, lembro do primeiro semestre de veterinária, né? Porque quando a gente estuda o crânio, então, me remete às minhas aulas de anatomia, qual fui apaixonada e sou até hoje. Mas quando a gente fala de bloqueios em cabeça, eu já falei, ó o símbolo do igual. Os bloqueios são iguais. Então, aí tem as duas imagens dos crânios, vista lateral, tanto de um bovino quanto de um pequeno ruminante, tá? Não se atenham aos números, porque só tá aí porque estava no livro, então, né, um Ctrl-C, Ctrl-V aí dos livros. De forma geral, a gente tem aqui as mesmas referências anatômicas para os bloqueios. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, onde é o forame infraorbital? Todo mundo que lembra da anatomia vai lembrar. Eu não sei se vocês conseguem ver. Vou perguntar a Rogéria. Ah, tem aqui um negócio. Apontador a laser. Todo mundo consegue ver essa bolinha? Sim, consegui ver. Pronto. Eu nem sabia que existia isso aqui, mas ok. O infraorbital é esse forame aqui, correto? E aqui, ó, tem também o forame infraorbital. Então, a gente tem tudo basicamente igual, né, em referência anatômica. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, bem grande aqui, bem claro, ó, o forame mentoniano, aqui, né, para bloquear aqui os incisivos. Aqui também tem, apesar de não ter aparecido na foto, mas também tem aqui o forame mentoniano. Deixa eu ver mais outras abordagens. Aqui a gente não dá para ver, porque aqui seria a face lateral, né, do ramo da mandíbula. Mas do lado interno do ramo, a gente tem o forame mandibular, que é onde a gente bloqueia todo o corpo da mandíbula, em qualquer espécie. Então, não dá para ver aqui, mas também tem, né? Outra coisa que aqui nessa imagem é o número 21, aqui seria o forame supraorbital, né? Tá acima da órbita. Da mesma forma que ele está aqui no pequeno ruminante, ele também... Oi. Melhorou? Tá tendo interferência? Eu acho que eu preciso desligar minha câmera, que aí não fica comendo toda a internet, né? Vou tirar aqui. Vê aí se melhora. Vou ficar falando aqui para você ficar dizendo aí se vai melhorar. Esperamos um pouquinho. Melhorou um pouco? Então, da mesma forma que eu falei, tem forame supraorbital aqui, tem forame supraorbital aqui, apesar de não dar para ver. Certinho? Então, todos esses bloqueios são iguais. E qual que é o bloqueio diferente? Quando a gente vai falar de chifre, por exemplo, é diferente, tá? Então, acabei mostrando ali, mas estão aqui eles de novo. O bloqueio, né? A localização do bloqueio infraorbital, do bloqueio mentoniano, do bloqueio aqui, né? Do localização do forame mandibular para o bloqueio mandibular e do supraorbital
para bloqueio aí na área dos olhos, certo? Todo olho? Não, não todo olho, mas grande parte dele é bloqueado aí com esse acesso. E na discórnia é diferente, Débora? É diferente. Por quê? Normalmente, quando a gente pensa em anestesia para discórnia, a gente pensa em anestesia infiltrativa circular, ou seja, ao redor de toda a base do chifre, e de anestesia perineural, ou seja, qual é o nervo que vai para o chifre? Que nervo é o chifre? Nervo cornual em bovinos, aí vem a grande diferença. E o nervo aurículo palpebral em pequenos ruminantes. Então, nessa imagem aqui, ó, ele mostra a saída dos dois. Então, do cornual, aqui, ó, que vai subir aqui no número 7, e do aurículo palpebral subindo aqui com esse número 11, certo? Então, seria aqui a demonstração, né, das duas saídas nervosas que vão para o chifre. Então, a grande diferença começa aí. A gente vai precisar pegar o anestésico local e infiltrar toda a região subcutânea ao redor do chifre, em qualquer espécie. Nos bovinos e nos pequenos ruminantes, a gente vai precisar bloquear o nervo cornual, mas em todos os pequenos ruminantes, além do cornual, a gente precisa bloquear o aurículo palpebral. Certinho? Deixa eu passar aqui para dar para ver. Então, em bovinos, a localização, né, aqui a referência só, a localização aqui do nervo cornual, sendo o nervo que estão vendo aqui, é importante aí para a inervação do chifre. Quando a gente pensa, onde é o bloqueio do nervo corneal? A gente traça uma linha imaginária do canto lateral do olho para a base caudal, né, do chifre, e a gente traça aqui uma linha no meio dela. Se a gente palpar isso no animal, a gente vê uma depressão nessa região. E se ele não tiver muito tecido aqui nessa região, você consegue até sentir o nervo indo para um lado e para o outro. Então, não é uma técnica difícil, ao contrário, é uma técnica relativamente fácil de fazer. E a gente vai precisar aí de 5 a 10 ml de lidocaína, certo? Colocar a agulha na região subcutânea mesmo, porque a gente consegue sentir o nervo aí nessa depressão. E diferente aqui dos bovinos, nos pequenos ruminantes, a gente tem o ramo cornual, desculpe, do nervo, né, infratroclear, e o ramo cornual do lacrimal. Por isso que a gente tem duas abordagens. Se por um acaso a infiltrativa vai garantir aqui a desensibilização das zonas superficiais, esses nervos vão sensibilizar as partes mais internas. Então, é por isso que a gente precisa bloquear todos, certo? Não dá para fazer só com bloqueio circular, infiltrativo, nem só bloqueando o nervo cornual, certinho? Então, quando a gente pensa aqui, para bloquear, a gente faz linha medial do canto medial do olho, para a borda cranial do chifre, para pegar um, e canto lateral do olho para a borda caudal do chifre, para pegar o outro, certo? Então, é relativamente fácil aí a abordagem, então a gente pode estar executando sem erro, né? E fazendo a execução, não deixando de executar uma técnica que é fácil, que vai garantir aí a completa dessensibilização do chifre, né? Para que o animal não sinta nenhum desconforto no momento da retirada desse chifre, né? No momento da descoma. Então, em pequenos ruminantes, está aí, ó, 5 ml pode ser suficiente, né? Então, está aí 5 a 10 ml de lidocaína. Bovinos, a gente usa aí de 10, estourando 20 ml para abordagem aí dos nervos, tá? A gente pode ainda usar mais 10 ml ao redor de todo o chifre para garantir aí a completa dessensibilização da região. Tá? Então, só outra imagem mostrando aqui, ó,
os dois nervos, né, a importância da saída, então, dos dois nervos para a base do chifre, e dizendo que a gente precisa, sim, fazer os dois bloqueios nesses animais, certo? Para evitar que eles sintam dor e desconforto aí no momento da cirurgia. Quando a gente fala de anestesia da fossa paralombar, é igual, né? Não tem diferença se eu estou anestesiando um bovino ou um pequeno ruminante. Normalmente, para acesso à fossa paralombar, a gente pode usar uma das técnicas, né? Seja a infiltrativa, em L invertido, ou a anestesia paravertebral, mas a gente também pode usar as duas técnicas associadas. Por quê? Se por um acaso eu precisar estender a incisão ou fazer uma força maior daquela região, as duas técnicas garantem sim a completa desensibilização daquelas estruturas adjacentes. Então, normalmente, para anestesia e para cirurgia cesariana, para laparoexploratória, ruminotomia e até a correção aí do deslocamento de abomaso, a gente pode usar as duas técnicas associadas. E elas são realizadas da mesma forma nessas três espécies aí de ruminantes. Na imagem aqui, ó, ela está mostrando aqui o que seria basicamente a incisão abdominal, certo? A incisão abdominal aqui, ó, seria um exemplo aqui para uma cesariana. E quando eu fizer a exposição aqui do útero, eu consigo fazer essa incisão aqui, uterina, para a retirada aí do concepto, certo? Como referência aqui, a gente vai precisar da coluna vertebral e da última costela para realizar as técnicas. A gente vai explicar cada uma delas. Tá? Essa imagem aqui, só para vocês verem. Vocês estão vendo que a gente tem aqui uma vaca holandesa, era isso que eu ia falar, em pé, em posição quadrupedal, e a gente está aqui tracionando o rumen, né, para fora, então, da cavidade, para o procedimento cirúrgico. Então, ela ia deixar tranquila, de pé, a gente fazer isso aqui, se tivesse algum desconforto, sem se bater, sem dar coice, não, né? Então, ela só está permitindo isso aí, porque toda essa região aqui do flanco, nesse caso aqui, está anestesiada. Então, vamos lá. Na paravertebral, seja em bovinos ou em caprinos e ovinos, a gente usa a paravertebral quando a gente quer dessensibilizar, né, ou que todo o peritônio e toda a parede abdominal percam essa sensibilidade. Para isso, a gente precisa de 4 punções diferentes. Uma entre T13 e L1, vou botar aqui as imagens, né? Vou ir apontando aqui. Uma entre L1 e L2, uma entre L2 e L3, e quando eu preciso de uma região um pouco maior, eu posso fazer L3 e L4. Então, L3 e L4, por exemplo, é indicado para mama caudal aí. Então, a gente poderia estar fazendo L3 e L4. Ah, não, é só uma incisão ali abdominal. Então, de T13 a L2 é suficiente. Então, vamos supor que a cesárea ou glândula mamária a gente pode estar utilizando. Se for em bovino, eu posso usar 20 ml em cada ponto desse. Como que eu faço esse bloqueio, Débora? Ele é fácil se o animal for magro, porque a gente precisa delimitar os processos transversos das vértebras lombares. Eu preciso sentir as famosas asinhas, né, do avião, para quem estudou assim na anatomia. Eu preciso sentir elas, sentir ao tentar localizar os processos espinhosos, né, aqui da vértebra, para que eu localize aqui o espaço entre um processo transverso de uma vértebra e o outro da próxima vértebra. Então, eu localizo T13, localizo L1 e entre elas, a primeira punção da agulha em 90 graus aqui, ó, com a tendência a chegar nas asas aí da vértebra, certo?
Essa agulha depois é direcionada para baixo da vértebra, onde vai ter a saída dos nervos. Se for um pequeno ruminante, a gente faz exatamente a mesma técnica, mas reduz um pouquinho aqui da lidocaína por conta do seu peso. Então, outra imagem aqui, ó, só para garantir que vocês compreendam bem, a imagem tá virada, né? Então, seria T13, L1, L2 e L3. 4 punções, ó, a agulha localizada aqui cranialmente aos processos transversos das vértebras lombares, né? Entre o espaço entre um processo transverso e outro, e bem próximo aqui à saída do nervo, né? Bem próximo aqui, ó, essa interseção entre vértebras aqui, onde há a saída, né, dos nervos da coluna vertebral ali, da região da coluna. Ok? Então, a gente consegue bloquear, ó, todas as saídas dos nervos e, consequentemente, bloquear toda a lateral aí, toda a inervação que vai para a lateral aí do flanco. Então, aqui, ó, olhem as imagens, desculpa que ela não está muito boa, mas aqui, ó, inervação de T13 é o ramo dorsal, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, né? Inervação de L1, também essa parte aqui do ramo dorsal. A inervação de L2 pega mais essa parte aqui caudal. E o ramo ventral de L2 pega toda essa parte aqui para baixo. Beleza? Deu para entender? Por isso que são múltiplas funções para a gente conseguir bloquear toda essa área de flanco. Tá ok? E, como eu falei, a técnica é igual nestes ruminantes, né? Nos ruminantes. O que varia, então, é o volume aí dos anestésicos por conta aí do seu peso. Certinho? Da mesma forma que a paravertebral, o L invertido também não tem alteração aí em relação à execução. Então, a gente precisa das referências. Que referência a gente precisa? A coluna vertebral e a última costela. Por que essa é a referência? Porque a gente faz a infiltração do anestésico de forma paralela à coluna vertebral e paralela à última costela, no formato aí do número 7 invertido ou da letra L invertida, dando esse formato que a gente conhece como L invertido, né? O L é ao contrário. Isso faz com que haja desensibilização dessa área aqui no triângulo, né? Adjacente aqui ao triângulo, permitindo aqui a incisão nessa parte da fossa paralombar, certo? Então, em bovinos, a gente usa aqui aproximadamente 100, né, até 100 ml de anestésico local, então é 5 ampolas aí de lidocaína de 20 ml. E normalmente eu preciso de uma agulha longa. Se eu não tiver uma agulha longa, posso usar uma agulha menor, mas aí eu vou fazer mais punções. Se eu tiver uma agulha longa, eu só faço uma punção aqui, uma perfuração, coloco a agulha para cá, venho puxando. Aqui mesmo a gente roda a ponta dela, coloca ela até aqui e vem puxando. Então, são menos punções quando a gente tem uma agulha maior, né? Uma agulha longa. Se eu fizer em pequeno ruminante ou em bezerros, aí eu reduzo também, né, o volume ali, usando de 3 a 5 ml de lidocaína por cada local de punção. Então, seria 3 aqui, né, e por aí vai. Então, essa imagem aqui é aquele animal que a gente mostrou ali, fazendo a paravertebral, tá? Esse é um experimento que eu participei em Jaboticabal, no qual a gente fazia aqui uma fístula ruminal. Né? Então, a gente abria e deixava o rumen aberto, né, cirurgicamente aberto, mas usava esse dispositivo aqui para manter a fistulação fechada, né, a abertura fechada. Quando a gente precisava coletar o rumen, pega aqui, abre a tampa, coleta o rumen não, como é o nome? Líquido ruminal, e fecha a tampinha de novo, né? Então, esse é o procedimento, né, para manutenção aqui da fístula ruminal. Então, esse procedimento foi realizado com esse animal em posição quadrupedal, como ela está, em pé,
né? E foi executado em alguns animais o L invertido, em outros animais o acesso paralombar, em outros animais as duas juntas. E os que eles ficam mais confortáveis é justamente as duas juntas. Por quê? Tinham inervações que a gente não fazia direito todas os planos, né? Requeridos aí para o L invertido, os 3 planos, né? Que seria pele, subcutânea, musculatura. A gente errava em algum lugar, e aí alguns animais tinham uma sensibilidade, mas quando a gente fazia o L invertido junto com a paravertebral, eles não sentiam nada. Então, era a melhor anestesia, seria a associação das duas técnicas. E aqui, essa primeira imagem aqui, né, é um Nelore aqui, que ele não está sedado, ele está contido fisicamente, né, então com cordas, né, que é todo amarrado aqui desde a cabeça, desde aqui e os membros pélvicos. E a gente está dentro do ambiente cirúrgico, então a gente está aqui ó, dentro de um centro cirúrgico, né, de grandes animais. A diferença aqui no caso foi que a holandesa deixava fazer em pé e era tranquila, e o Nelore era bravo. Então a abordagem foi diferente em relação a manter o decúbito, amarrar de diferentes formas, para garantir a segurança aí de toda a equipe, no caso. E essa imagem aqui está mostrando ó, um parto, né, distóxico, possivelmente, e toda a realização aqui da cirurgia feita, né, pelo flanco aqui direito, né, no qual o veterinário vai tracionar o concepto aqui, o bezerro, né, por essa incisão, para facilitar aí esse nascimento, se é que ele está vivo. Certinho? Então, ó, um animal de pé, permitindo toda a abordagem, isso é conseguido tanto com o L invertido, quanto só com a paravertebral, como eu falei, mas eu, Débora, gosto de associar as duas técnicas, né, para garantir aí o maior conforto do paciente. Indo para a epidural, a gente tem também diferença entre as espécies. Por quê? Porque a gente tem aqui diferentes tamanhos, né? Se é que eu posso falar assim, de animais. Então, em bovinos, a gente faz o que a gente chama de epidural caudal ou uma epidural baixa, que significa dizer que o bloqueio é feito aqui entre a região sacrococcígea, né? Entre a vértebra sacral e a primeira vértebra coccígea, ou intercoccígea, entre uma vértebra caudal e a outra. Quando eu estou falando dos pequenos ruminantes agora, de ovino e de caprino, como eles são menores, mais fáceis de serem manejados, eu posso fazer da mesma forma a epidural baixa, posso fazer ela da mesma forma, como eu falei agora, mas também posso executar a epidural alta, que é a epidural cranial, também chamada de lombosacra, no qual a punção é realizada entre a última vértebra lombar e a vértebra sacral. Certinho? A grande, como é que eu posso falar? Diferença das duas técnicas. E por que eu não faço a cranial num bovino? É porque ele pode perder a sensibilidade dos membros pélvicos. O que vai acontecer se ele parar de sentir a perna? Ele vai cair, né? Ele não vai se manter de pé. E se a gente está falando de um animal aí de 300, 350, 400 quilos ou mais, a gente tem um grande problema de ter um animal caído por bastante tempo, né? Pelo tempo que a anestesia que você está usando, do tempo de ação dessa anestesia que você está usando. Então, se eu estou usando lidocaína, de 1 a 2 horas ele vai ficar ali deitado. Se eu estiver usando bupivacaína, ele pode ficar deitado por até 4 horas. Então, a gente já começa a ter problema. Então, por conta disso, não se realiza que a epidural, anestesia epidural cranial, né, o lombosacra, em grandes ruminantes,
para anestesia, né, propriamente dita. Eu uso ela especificamente para analgesia, mas seria para passar um catéter epidural, que não é essa execução técnica fácil, como a gente está falando. Mas eu posso também fazer a caudal nos pequenos ruminantes. Então, seria bovinos, faz anestesia epidural caudal ou baixa, né? Seja intercoccígena ou sacrococcígena. E os caprinos e ovinos, a gente pode fazer a mesma abordagem caudal ou uma abordagem mais cranial, que seria lombosacra, certo? As doses estão aqui. Tem hora que eu acabo não falando as doses, mas normalmente em bovinos a gente usa 1 ml para cada 100 quilos na anestesia epidural. Então, um animal aí toma aí, né, dependendo do seu peso, varia uma variação de 3 a 6 ml, né? Botei 5 a 6. E no caso de ovinos, a gente já é um pouquinho mais diferente. É 1 ml para cada 5 quilos. Então, a chance desse bloqueio subir e ele perder a sensibilidade e não conseguir se manter de pé é muito alta. Tá? Então, aqui a epidural alta, só mostrando, né, a localização anatômica. A gente precisa de referências anatômicas para executá-la. Então, a gente precisa delimitar onde estão as asas do ilho, né? Então, é essa imagem aqui e essa aqui. Onde está o sacro, né? Que seria aqui o S. E onde está a última lombar, que seria aqui. Então, dentro desse espaço aqui, a gente vai palpar, vai sentir uma depressão, porque não tem osso aqui nessa área. E essa depressão, a gente faz a inserção da agulha, certo? Nesse ponto aqui da lombosacra, em pequeno ruminante, a agulha entra entre 60 e 90 graus. Tem animais que ela entra em pé, literalmente. Tem animais que ela entra um pouco mais deitada, né? Assim, fazendo um ângulo de 60 graus. E da mesma forma que eu expliquei lá da forma geral da epidural, eu vou passar pele, vou passar o subcutâneo, vou passar o ligamento amarelo, e a próxima etapa é o espaço epidural aí, certo? Então, a gente faz a deposição do anestésico local após a realização dos testes de gota pendente ou de ausência de resistência, né, na hora da injeção. E não tendo resistência ou tendo a sucção da gota que estava no mandril, confirma o correto espaço peridural. Sendo indicado aí, ó, para cirurgia de prolapso de reto, para as cesarianas, ou para analgesia, se for um caso de alguma fratura de pelve ou de estrutura óssea aí do membro pélvico. Essas duas imagens aqui é só mostrando a epidural alta, certo? Que seria aqui a parte de B, seria uma epidural alta com dose baixa. A letra A seria a epidural caudal. Então, quando eu falo aqui, ó, eu vou bloquear aqui um bovino. Se eu fosse bloquear um bovino, eu ia bloquear nessa região, né? Intercoccígeno, sacrococcígeno. E eu ia bloquear toda essa área do períneo aqui, né? De cauda, de ânus, de vulva. Como mostra aqui, ó, lateralmente. Se eu fizer a epidural lombosacra, ele já bloqueia um pouquinho mais para frente. Então, bloqueia aqui, ó, a extremidade dorsal, né? Da coxa, além dessa região aqui de A, tá? E se eu subo um pouquinho a dose, ó, eu posso chegar a um bloqueio bem cranial, perdendo a sensibilidade aqui do membro pélvico. Deu para compreender? Então, essas são as principais particularidades na anestesia epidural, alta e baixa. Então, dentro aí dos ruminantes, é diferente, sim, em pequenos ruminantes para os grandes ruminantes. Essas imagens aqui são um procedimento, né? Tem um tempo que eu anestesiei esse ovino aqui. Ele teve um prolapso de reto, então aqui o reto, né? Tá evertido, né? Ele tá virado ao contrário. E a cirurgia aqui de correção para prolapso de reto, a gente fez a cirurgia toda com o paciente aqui acordado. Então, estão conseguindo ver que ele está aqui acordado? Mantém a cabeça de pé.
A gente fica aqui o tempo todo conversando, né? Ele é bem tranquilo, conversando e segurando aqui para ele não se movimentar ou não querer levantar com os membros aqui torácicos. E a gente fez anestesia epidural lombosacra, né? Aqui em cima, então não dá para ver direito, mas a área de tricotomia é bem aqui no alto. E a gente desensibilizou todo aqui, todo o membro pélvico, toda a região aqui de ânus, de vulva, né, de reto. Seria, no caso, a realização do procedimento. Então, aqui só as imagens para vocês verem de pertinho. E aqui é realizando o procedimento cirúrgico. Então, nesse caso aqui, a gente está dentro do ambiente hospitalar, então tem mesa cirúrgica, né, acaba sendo mais confortável para o cirurgião. Mas todos os processos aí bem rigorosos para a antisepsia daquela região. Então, só a nível de execução técnica, a epidural agora baixa, né, em bovinos, diferente da lombosacra, que a gente precisa palpar ali o ilho, né, e ver a depressão ali lombosacra. Na epidural baixa, a gente faz esse movimento aqui, ó, conhecido como movimento de levantamento e abaixamento da cauda. E aí eu consigo posicionar meu dedo numa área rígida e uma área móvel. A área rígida móvel é a sacrococcígena. E a primeira móvel, que também se mexe entre a primeira e a segunda, é a intercoccígena. Eu consigo aqui, ó, pego a cauda do animal, levanto para cima e para baixo, e com o meu dedo aqui indicador, eu localizo a região ali que está movimentando para localizar o local de punção. Então, aqui, localizado, a gente faz, né, a inserção da agulha e exatamente da mesma forma dos cuidados gerais lá, passando todas as estruturas até chegar no espaço epidural, onde a gota vai ser sugada, né, para confirmar a pressão negativa do espaço. Não vai ter resistência aqui no êmbolo, né, da seringa. Se você fizer força para esse anestésico que está na seringa entrar no espaço epidural, o local está errado, tá? Você está num outro lugar. Então, refaça de novo aqui a técnica. Então, a imagem aqui agora bem explicada, né? Que na verdade seria pele subcutânea, o ligamento aqui amarelo, e abaixo dele seria o espaço epidural, que é esse espaço aqui virtual, né, que existe. E bloqueando esse espaço, a gente tem aqui ó, o bloqueio de toda a região, né, na epidural baixa, região de cauda, essa região de períneo, de vulva, de reto, de vagina, de ânus, né, a gente vê a mesma imagem aqui, mas vê aqui mais certinho, ó, quando a gente vem para essa imagem aqui de baixo. Então, a anestesia epidural de bovinos é anestesia epidural baixa e pequenos ruminantes, tanto a alta quanto a baixa. Deixa eu ver se roda aqui esse vídeo. Vê se roda direitinho, Rogério. Tá aparecendo sim. É um vídeo aí, né, do NAVE, que é o Núcleo de Anestesiologia Veterinária, ordenado pelo professor Adriano Carregaro, né, anestesista. Ó, movimento de levantar e baixar a cauda, localizou ali o espaço entre C1 e C2. Então, a área ali já tem tricotomia, tá fazendo ali a antisepsia. Então, ó, mais uma vez, a pessoa está pronta para funcionar. Alguém levantou e baixou a cauda, né? Então, confirmou o lugar. Funcionou, tá? Vai colocar a gota ali, ó, no mandril da agulha, né? Para fazer o teste da gota pendente. Então, dá para ver quando agora ela vai avançar um pouquinho o catéter. Ou, desculpe, a agulha, a gota foi sugada. Conseguiram ver? Em seguida, encaixa a seringa, né? Segura, não é para soltar a seringa ali, para a agulha não quebrar.
tracionou o êmbolo, não veio líquido, né? Não veio líquor, não veio sangue. A gente faz, ó, quase nenhuma força para injetar esse anestésico no espaço epidural. Certinho? Então, é uma técnica, como eu falei, relativamente fácil, mas requer aí uma referência anatômica, requer aí, né, o treinamento técnico. Agora aí o Adriano, ele tá mostrando ó, toda a cauda, né, tá desensibilizada, faz isso aí, né, para dizer que ele não tá sentindo ali na cauda, ó, e vai pensar as regiões para a gente ver até onde está bloqueado. Então, está bloqueado ali próximo ao ânus, está bloqueado aí ó, ao redor do ânus, certo? E ele vai pensando para a gente ver até onde o bloqueio se estende. Então, também, né, bloqueado, então o animal não reage, não tem, né, sensibilidade nessa área, podendo aí o veterinário estar executando os procedimentos nessa região, tá? Ele vai funcionar também um pouquinho mais para baixo, ó, ali o bloqueio não pega. Deu para ver? Então, ó, de novo, ali já não é mais acesso cirúrgico feito com a epidural caudal. Tá ok? Deu para ver direitinho? Só me confirme que aí eu dou sequência. Prontinho. Então, na castração agora, né, saindo da epidural, quando a gente vai falar de procedimento específico agora, seria, vou castrar um ruminante. Tem diferença? Não, não tem diferença. Então, por isso, toda vez que a gente vê essas imagens aqui dos dois juntos, é porque não tem diferença entre eles. Então, para castração, a gente faz uma união de técnicas, né? Afinal de contas, são muitas estruturas anatômicas juntas. Então, para castrar um animal, a gente faz a anestesia infiltrativa, que seria na região apical, né, da bolsa escrotal, seria aqui na região de ponta, né, mesmo, na região mais distal dela, assim, também chamada como a tampa da bolsa, certo? Ela pode ser feita em linha, né, na região subcutânea. E, além disso, a gente precisa fazer anestesia perineural, que seria ao redor do nervo. Onde é o nervo? O nervo está lá no cordão espermático, no famoso plexo pampiniforme. Então, se o cirurgião vai fazer a incisão aqui, ó, onde estão essas linhas tracejadas, a gente precisa bloquear um pouquinho mais alto que o local de incisão, claro, né? Senão vai doer. Então, a única diferença aqui, ó, em pequeno ruminante eu podia usar uns 5 ml na região aqui da tampa da bolsa, né? Ao passo que em mini bovinos eu ia usar 10 ml. E na região perineural, aqui no cordão espermático, a gente ia usar de 5 ml mais ou menos em cada cordão, então usaríamos 10 ml de anestesia local. E nos bovinos, agora, uns 10 ml em cada cordão, fazendo aí uns 20 ml. Então, a gente ia bloquear tanto a bolsa escrotal, né, para na hora da incisão aqui, tá desensibilizada, e bloquear também cada testículo, porque quando eu fizer essa incisão, ele não vai sentir, porque aqui tá bloqueado, e quando eu tracionar o testículo, colocar as pinças, fazer a ligadura, ele também não vai sentir nada do local da anestesia para baixo. Então, a gente vai estar fazendo um procedimento sem nenhuma estimulação dolorosa aí do paciente, né? Todo o bloqueio nociceptivo, tá? Toda a inervação nociceptiva está bloqueada pelo anestésico local. E a intravenosa também, como eu falei, ó, não tem, né, diferença, nem apareceu aqui o símbolo de igual. A anestesia local intravenosa, chamada de anestesia de Bier, né, quem descreveu, é utilizada para membros, né? Então, principalmente extremidades de membros. Como que a gente faz essa técnica? Primeiro, a gente precisa de um garrote, né? Aquela borrachinha de fazer garrote. Segundo, a gente precisa localizar, após o garroteamento, uma veia periférica. Por que eu preciso de uma veia?
Porque o nome dela já diz, ela é intravenosa. Então, para eu bloquear toda uma área do garrote para baixo, o garrote vai delimitar a área, porque ele vai estar bem apertado. E o que, que vai fazer o anestésico local? Bloquear essa área específica. A irrigação sanguínea aqui, né? Então, a gente vai funcionar uma veia, retirar aproximadamente uma quantidade de sangue desse lugar e injetar o anestésico local. E se meu garrote estiver folgado, aí esse anestésico local vai subir, vai para a circulação sistêmica. Por isso que a gente precisa de um garrote bem apertado. E o máximo de tempo que esse garrote pode ficar aqui preso, tá aqui, ó, é de 90 minutos. Então, procedimentos que sejam de no máximo 1h30. Eu mesmo só uso para procedimentos de no máximo 1 hora. Se eu entrar nos próximos 30 minutos, é porque complicou alguma coisa. Não que eu vá para procedimentos prolongados, certo? Se eu for precisar de uma abordagem mais prolongada, não tem como deixar o garrote preso aqui, para evitar aí, né, a falta de perfusão dessas regiões aqui, e, consequentemente, ter um problema de depois de necrose ou outras alterações, tá? E no final da cirurgia, acabou a cirurgia, faz como? Vai soltando o garrote bem devagar. Eu digo que eu dou várias voltas, né? Então, dou 1 volta, 2 voltas, 3, 4, 5 voltas, se eu conseguir com o garrote. Vou dando nó em cada volta e eu vou relaxando o garrote, né? De forma aí lenta, para evitar que o anestésico, que quando eu folgue aqui o garrote, todo o anestésico vá de vez para a corrente sanguínea sistêmica. Então, a gente faz uma liberação bem cautelosa para evitar a intoxicação pelo anestésico local. Então, aqui as imagens, uma sequência de imagens aqui, só para a gente ver diferentes acessos, né, venosos, seja na artéria metacárpica cranial, seja ou artéria, na veia metacárpica cranial, na abordagem dela mais lateral, seja numa veia mais, né, distal não, mais plantar, né, mais palmar, depende aí de que membro é, tá? Posso fazer abordagens mais altas aqui, ó, então tá aqui em cima do carpo, tá vendo? Essas aqui estão abaixo do carpo, essas aqui estão em cima do carpo, ou do tarso, né, nesse caso aqui. Então, não tem erro aqui. É garrotear, depois, não é garrotear não, é conter esse animal, separar o material, fazer a contenção, seja para usar essa técnica que a gente, de preferência, ele tem que estar com o membro livre, né? Então, tá em decúbito, coloca o garrote, localiza a veia, funciona, tira uma quantidade de sangue, substituindo aí pelo anestésico local. Toda a região aqui, desde a ponta do casco até o garrote, vai ficar anestesiada, tá? De forma geral, a gente vai usar aqui, ó, de 10 a 20 ml de lidocaína para bovinos e bezerros pequenos ruminantes de 5 a 10 ml no máximo. Lembrando que a lidocaína tem que ser sem vasoconstrictor, pelo amor de Deus, senão a gente vai jogar adrenalina dentro da veia, além de fazer vasoconstricção ali, quando a gente soltar ela vai direto aí para onde não pode, certo? Ter problemas aí na anestesia, certo? Então, o uso de anestésico na anestesia intravenosa local é anestésicos locais sem epinefrina, né? Sem vasoconstrictores. E mais uma vez eu vou passar aqui um vídeo, né? Só da execução mesmo técnica. É do Nave também. O Nave tem um canal no YouTube, tem quase todos os bloqueios na forma de vídeo, bem explicativo. Então, eles estão fazendo aqui, ó, que legal, um método italiano, se eu não me engano, de derrubamento, né? Então, ó,
onde o animal, né, ele cede a contenção física, né, com corda, puxa, puxou, o animal já cedeu, ele é, então, posicionado em decúbito lateral, você vê que o animal, todo o tempo, todos os membros, todo ele está amarrado para garantir a equipe. Então, assim como o Adriano está fazendo aí, ó, eu também faço aqui múltiplas voltas com o garrote, né, para que eu consiga folgar ele gradativamente. Então, antisepsia ali, né, da região. Então, localiza uma artéria, meu Deus, uma veia marginal, né, uma veia periférica. Gosto muito de usar o que ele está usando aí, ó, que é um scalp, né, um butterflyzinho, para retirar essa quantidade aí de sangue, né, dessa região aí. E na sequência, ó, a lidocaína sem vasoconstrictor, certo? Não vamos errar nisso. E essa lidocaína tá dentro da veia? Tá. Nossa, né? Que coragem. O garrote ali, gente, tá segurando ela nessa região. Por isso que é a anestesia local intravenosa. E aí ele faz os testes, ó, mostrando que essa região é de casco está insensível, né? Então vai agulhar e não tem sensibilidade, mostrando aí a efetividade desta técnica de anestesia local intravenosa. Ok? Lembrando aí que o tempo do garrote não pode ultrapassar 90 minutos. Ok? Vou deixar aqui para vocês as referências utilizadas nessa aula. Passou mais rápido do que eu imaginei. Vou até olhar aqui que hora era para ver se eu me perdi na hora. Mas aqui, ó, eu hoje consegui executar o tempo corretamente. E tem muito material, certo? Esses são os principais bloqueios, tanto para execução técnica quanto imagens. No caso aí do NAVE, é NAVE, N-A-V-E, Núcleo de Anestesiologia Veterinária, que é aí do professor Adriano Carregari, da USP de Pirassununga. Então, tem vários vídeos legais, mostrando aí diferentes técnicas, inclusive em equinos também. Certo? Então, fico aqui à disposição para as perguntas, para tirar as dúvidas. E muito obrigada pela atenção de todos. Nós que agradecemos, professora Débora. Obrigado pela disponibilidade, né, como sempre. A gente teve uma pergunta aqui que está aqui no chat, deixa eu procurar ela. Pronto. Foi do Romildo Júnior. Ele perguntou: quando expandimos para L3 e L4, ocorre risco de o animal deitar por conta das ramificações dos nervos? Era um exemplo do... Paravertebral. Isso. Como a gente faz de um lado só, não tem esse risco assim maior. Claro que se ele tiver alguma condição que ele não consiga, né, manter o outro membro sustentando, ele vai poder sim, ele vai poder cair. Mas, de uma forma geral, ele não vai pegar essa inervação pélvica completa, certo? Ele não é, por exemplo, o bloqueio epidural, que pode sim chegar, e se chegar em L4, a epidural, né, o bloqueio avançar no canal, dentro da medula ali, da meninge, se o bloqueio avançar, ele pode bloquear a saída das duas pernas, aí ele cai. Mas no caso da paravertebral, não. A gente pode bloquear sem medo ali, entre L3 e L4. Pronto. Deixa eu verificar se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Deixa eu ver se tá ok. Tá. Pronto. Quem quiser... Não, até o momento só foi essa. Mas quem quiser colocar... Essa é aqui a no hora de chat abrir pode o colocar. microfone, né? Só pode abrir o microfone essa hora. E... Quem tiver pergunta, Isso. então, quiser tirar alguma dúvida. Paravertebral distal. Ele Tá, ele perguntou ali, eu vi.
Então, Isso. eu costumo fazer a paravertebral a mais alta mesmo. Eu costumo pegar bem lá na saída. Mas se eu tiver qualquer dificuldade na localização, aí eu vou para distal, tá? Mas eu sempre dou preferência a fazer a mais alta, né? Com a agulha ali entrando em 90 graus, não aquela onde a gente deita a agulha. Mas nesses casos, assim, eu nunca tive, por exemplo, a queda, como eu falei. Tanto em pequeno ruminante quanto em grande, no bovino, né, no caso. Não sei da sua experiência aí, se você teve esse problema ou viu alguma situação semelhante, mas nesse caso eu nunca tive. Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Vou passar então a palavra para a Rogéria, que eu acho que o pessoal, eles normalmente costumam a não mandar muitas perguntas. A Vou Larissa, ela aqui mais mandou uma alguma, aqui né? agora. Isso. Ah, A Larissa mandou uma aqui. Para mostração de bezerros a ferro quente, qual é a melhor técnica anestésica que você indica? qual o Ela perguntou local qual é o correto? qual é o local correto. Então, a mochação em bezerro, né, como a gente chama, ou a discorna no animal um pouquinho maior, ela pode ser executada da mesma forma. Então, a gente pode fazer, no caso do bezerro, bloqueio do nervo cornual, aqui, né? Então, localizar, como eu falei, a referência do canto lateral do olho e a base caudal do chifre. Fazer uma linha imaginária daqui para a ponta do chifre. No meio dela, a gente tem a depressão. Essa depressão, a gente consegue já sentir o nervo cornual, né? Bem ali na região subcutânea. Quando eu faço isso, eu bloqueio o nervo aqui e toda a pele ao redor do chifre, eu também faço um bloqueio infiltrativo subcutâneo. Então, eu faria assim. Não sei se fossem muitos animais, por exemplo, a gente teria tempo para fazer todas as duas, né, os dois tipos de bloqueio em todos eles, mas esse seria o mais adequado. Eu preferia fazer desse jeito. Legal. Ok? Local correto. Eu tô vendo aqui Romildo de novo. Romildo, né? Se a gente Isso. fizer uma epidural alta em bovinos, provavelmente precisará de sedação. Tá? Você usa quais normalmente? Quando eu falo de bovino que eu preciso sedar, eu entro no alfa-2 agonista, quase sempre, tá? Trabalho muito com as doses, né, da xilazina. Mas eu sempre digo que a menor dose efetiva é a melhor dose, para a gente não ter efeito colateral. Eu trabalhei com 0,02 a 0,05 no máximo de xilazina intramuscular, espero. E para eu fazer a epidural alta, normalmente eu ainda vou precisar anestesiar, certo? Eu não costumo fazer epidural alta, como eu falei, nesses animais, a não ser que seja para analgesia, para eu instalar, por exemplo, um catéter epidural, né, que eu vá manter aí no animal 15 dias, né? Eu fiz isso não em bovinos, mas fiz para um manejo de uma ferida extensa num membro distal pélvico de equino, uma dor muito, muito absurda, assim, é uma dor severa. Então, a gente passou um cateter epidural na epidural alta, né? Seria ali na punção lombosacra, deixou esse cateter instalado por 15 dias fazendo morfina, né? Baixa dose de morfina. Então, nesses casos, faria a epidural alta, sim, para passar catéter. Não sendo para analgesia, sendo para anestesia, seria só se eu tivesse em anestesia dissociativa ou geral. Para não correr o risco dele cair ou de ele retomar a consciência antes do bloqueio passar. Eu só faria numa abordagem um pouco mais extensa e que eu tivesse um pouco mais de tempo
desse animal deitado de forma muito controlada, né? Seria aí sobre uma anestesia de verdade. Não só sobre sedação, para o acesso lombosacro. Respondi? Qual Pronto. o principal empecilho na localização desses bloqueios? Lilian perguntou aí. Isso. Lilian não é Larissa. Então, de qual bloqueio? De qualquer um ou de um específico? Seria no da pergunta da Larissa. Seria isso? Ou num bloqueio geral? Eu acho que foi quando Quando a Larissa da pergunta perguntou, de não foi? Larissa. Isso. Tá. Isso. Então, o principal empecilho, para mim não tem nenhum empecilho, inclusive. Para mim, eu vejo o canto lateral do olho, localizo o que seria a base ali do chifre, vejo ali o aspecto mais caudal, né? A parte lateral caudal aqui, traço a linha e já localizo ali. Em alguns animais, a gente tem um desenvolvimento de uma musculatura aqui, que pode deixar difícil de palpar para animais que estão acima do peso. Mas, mesmo que ele esteja mais desenvolvido aqui, a gente tem uma fossa, que é uma depressão aqui do crânio. Então, a gente consegue se sentir o nervo embaixo. Mesmo que eu não consiga balançar o nervo, né? Como eu gosto de fazer assim, pela pele, né? Palpando ele no subcutâneo. Mesmo que eu não conseguir fazer isso, eu consigo encaixar a agulha na região da fossa e fazer o bloqueio aí efetivo. Nunca tive problema nesses bloqueios. Cego, né? Como a gente fala assim. Sem ser guiado. Isso, ela falou aqui, a Lilian mesmo, ela falou que era esse exemplo mesmo. Era esse exemplo mesmo, né? Isso. Então, aí o Romildo aqui. Para procedimentos mais craniais, é preferível uma L invertida ou paravertebral. Cranial em relação a quê? Só para tirar a dúvida do Romildo. Deixa eu ver se ele vai colocar. Ali onde, por exemplo, a epidural baixa não pega. Se eu precisar, se for abordagem ao flanco, seria ela invertida ou paravertebral, ou as duas juntas. Deu para entender? Hoje, em grandes, ainda não é muito comum o bloqueio guiado, né? Mas eles já são descritos. Então, às vezes, eu preciso abordar, por exemplo, o joelho de um bovino. Então, eu consigo sedar esse animal, deitar e localizar, por exemplo, a porção esquiática do nervo que vai chegar no joelho, certo? Então, a gente consegue fazer isso, desensibilizar uma área específica, sem comprometer os dois membros pélvicos, bloquear especificamente o joelho, bloquear especificamente o tarso, né? A parte lá distal do membro. Um bloqueio guiado, a gente consegue isso, seja por neurolocalização ou por ultrassonografia, a gente consegue isso. Em bovinas também a gente tem o bloqueio pudendo, né, com acesso retal, né, por palpação retal, a gente consegue bloquear e sensibilizar uma área maior aí, onde a epidural caudal sozinha não pega. Então, depende muito de que área seria abordada. Isso eu podia complementar com anestesia infiltrativa, por exemplo. Tem gente que mexe em vulva para fazer sutura de Biner, por exemplo, em prolapso de vulva, não quer fazer epidural baixa, não quero fazer epidural. Ou não posso fazer epidural, seja porque tem infecção ali, né, no local de punção, que contraindica a técnica, por exemplo. Aí eu posso fazer infiltrativa nos grandes lábios ali, né, na região ao redor da vulva. E conseguiria, sim, fazer o procedimento de sutura de Biner daquela região sem fazer um acesso epidural. Então, o que eu não consegui desensibilizar com epidural, se é uma área mais extensa, assim, né, longe do que está bloqueado, a gente pode tentar aumentar com infiltração anestésica ou com bloqueio guiado. É o que eu acredito. E se eu não tiver uma técnica adequada para essa extensão, aí eu saio de sedação local e pulo para anestesia dissociativa, por exemplo.
seria como se fosse, né? Saiu do plano. O plano não é mais esse, ou o que eu fiz como sedação e local não foi suficiente. Então, eu preciso alterar a técnica, né? O protocolo. De repente, submeter esse animal à anestesia dissociativa, né? Mesmo a campo. Seria possível. Isso da anestesia para mochar também, fiquei interessada. Eu respondi essa pergunta, né, de mochação, e Foi. ali, É porque eu e a acho que outra foi. perguntou, Larissa perguntou, aqui em cima, né, dá para ver. Mas seria dessa forma mesmo, anestesia infiltrativa ao redor do chifre, ou da pontinha, né, do chifre, no caso aí da mochação do bezerro, mais o bloqueio do nervo cornual. Seria a mesma técnica, não ia mudar. Eu que agradeço. Acho que a gente já encerrou as perguntas, pessoal. Já está colocando aqui. Novamente, muito obrigado, professora Débora. Vou passar aqui a palavrinha para a Rogéria. Ok. Eu quero agradecer a professora Débora pela excelente palestra, né? Eu acredito que pelo chat aqui a gente já dá para ver, todos ficaram bem satisfeitos. Foi um show de anestesia e anatomia, né? Então eu quero Nossa. agradecer. Quero agradecer também aos participantes que estiveram conosco. Muitíssimo obrigada a todos. Alguém até me perguntou ali quais são os principais empecilhos. Eu ia só fechar com isso. O principal empecilho, para mim, é a gente não ter a referência anatômica, seja porque o animal tá acima do peso, ou é gordinho. Se a gente perder a referência, a gente pode estar executando a técnica errada, né? Erroneamente falando. Mas se for por esse motivo, eu digo, tá todo mundo perdoado. Mas se for porque eu esqueci a anatomia, aí ninguém vai ser perdoado nunca. Então, como o Rogério falou, a anatomia ela está presente em tudo, né? Não só em anestesia, mas para quem vai trabalhar com cirurgia ou com qualquer outra área, seja no diagnóstico aí, né, do pessoal da clínica de ruminantes. Então, ela é nossa fiel escudeira. Sem anatomia, sem a referência, né, da localização anatômica, a gente não consegue bloquear ninguém direito. Então, talvez seja um momento aí, né, que a gente está em casa tranquilo. Eu me perdi um pouco nessa parte da anatomia. Voltar e ver aí todas as referências de chegada e de saída, né, de musculatura, de inervação nervosa, para ver o que a gente precisa bloquear para fazer o quê, né? Qual seria o melhor bloqueio, qual seria a melhor abordagem. Então, essa é a dica. E lembrar de ir preparado, hein, gente? Vai preparado para leva as anestesias de castrar um animal, mas vai que chegam uns 3, e aí você já está lá pronto para fazer, então, de mais 2 animais. Então, vão preparados para não serem pegos de surpresa. Ok? Ok, ótimas dicas. E obrigado. E Eu eu que vou agradeço encerrar mais aqui. uma vez. Obrigada pelo convite, a todos que estão aí até o momento. Boa noite, se cuidem, fiquem em Boa casa aí noite. todo mundo que pode. Certo? Tchauzinho. Certinho. Tchau, Até. pessoal.